Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que Deus abençoe ricamente vocês. É um prazer estar de volta aqui depois de um tempo sem gravar. Eu sou o pastor Gilson Souto Maior Júnior, sou pastor da Igreja Batista em Besançon, na França, e estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Vai ser muito bom. Vem com a gente aprender a Palavra de Deus. Existem atualmente grupos ou pessoas que insistem em afirmar que o nome de Deus seria Iaú, que o nome de Jesus seria Iaúcha. Esse movimento tem produzido muitos estragos, principalmente na fé das pessoas, trazendo confusão e gerando um tipo de extremismo legalista. É aquele desejo de querer conhecer o texto bíblico original, um desejo natural, um bom desejo, mas que acaba por cair num extremismo e numa falsa compreensão daquilo que é verdade. E quando essas coisas ocorrem, podemos estar certos que estamos lidando com uma seita, que geralmente acaba por defender uma heresia. Antes de entrarmos sobre qual seria o nome de Deus, eu gostaria de trabalhar algumas considerações sobre essa questão. A primeira delas é entendermos o que é uma seita. E Aurélio nos dá uma definição interessante sobre seita. Ele diz que uma seita é um grupo religioso de forte convicção, que surge em oposição às ideias e às práticas religiosas dominantes. É um grupo coeso que participa de uma doutrina comum, seja ela filosófica, religiosa, etc. Por essa definição, podemos ver que as seitas se apresentam como organismos que se opõem à igreja, no nosso caso. Geralmente os membros das seitas elas possuem crenças particulares e acabam por se isolar do mundo. E esse isolamento é algo muito complexo, porque ela acaba afetando não somente a sua vida social, mas também a vida familiar, entre outras coisas. Né? Antes de entrarmos na questão em si, sobre o nome de Deus, é importante ter um pouquinho da noção do que é a língua hebraica, a sua pronúncia, né? Porque muitas dessas pessoas acabam dizendo que, por exemplo, se você fala o nome Deus, você está, na verdade, citando uma influência pagã, porque Deus vem de Zeus, que era um deus grego. Ou então, pessoas que vão dizer, se você fala o nome Jesus, Jesus não é o nome do nosso Salvador, Jesus é um nome, porque Jesus é grego, então eles vão falar que o nome não é esse nome, etc. E vão falar absurdos. E aí também o nome de Deus. E esse grupo, em específico, eles vão trabalhar essa questão de que o nome de Deus seria Yahu, né? Y-A-U-H, e o nome de Jesus não seria Jesus, mas Iaúcha, Y-A-U-S-H-A. A questão é se isso é verdade, se isso corresponde aos estudos da língua hebraica. Por isso eu quero dar uma noção do que é que significa a língua hebraica e suas características, para que a gente tenha uma noção de como é que você faz a transliteração, ok? Vamos lá. Vamos ver a língua hebraica. O hebraico
ela é uma língua oriental. Ela pertence à família das línguas semíticas. O termo semita deriva de Sem, filho de Noé, que, de acordo com Gênesis capítulo 10, é o ancestral dos assírios, dos arameus, dos hebreus e outros grupos falantes de idiomas assemelhados. Quando falamos em idiomas semíticos, temos que ter em mente uma origem comum. A fonologia, morfologia, sintaxe, o vocabulário são muito próximos, de modo que esta semelhança não pode ser explicada simplesmente por empréstimos linguísticos, mas pela hipótese de uma fonte comum. Os idiomas semíticos podem ser divididos em 3 grupos gerais. Fiz até um esquema para que você tenha uma ideia. Não é? Então, em 3 grupos gerais. Os da Mesopotâmia, são chamados semíticos orientais. Os da Síria-Palestina, chamados também de semíticos do Noroeste. E as áreas da Arábia e da África do Norte, também conhecidos como semíticos do Sul. Ok? Vamos dar uma olhadinha no grupo semítico oriental, que é geralmente chamado de acádio. É o tronco linguístico da Assíria, de Acade e de Babilônia. A escrita, o estilo de escrita era cuneiforme, tomada por empréstimo dos antigos sumérios. Né? Um exemplo desse estilo cuneiforme, né, está na escrita, né, que você pode ver aí no quadro. Né? É um poema babilônico da criação, a Tábua 1, conhecida também como Enumelish. Enumelish significa quando no alto. Né? E a forma de escrita era mais ou menos era dessa forma. Né? Que é uma escrita chamada cuneiforme. Né? Essa escrita cuneiforme aí era comum na região da Babilônia e na Síria. Ok. Voltando para o nosso quadro, temos o grupo semítico do Noroeste, né? Que é dividido em 2 períodos. Né? Materiais escritos antes e depois de aproximadamente 1000 a.C. Nos séculos que antecederam a virada do milênio, os idiomas deste grupo ainda eram escritos na forma cuneiforme. E um bom exemplo disso são os textos de Mari, as tábuas ugaríticas e as cartas de Tel el Amarna. Né? Então aqui temos uma foto de um sítio arqueológico de Mari, né? E também as tábuas ugaríticas, né? As cartas de Tel el Amarna. Dá para ver na foto, né? Eu sei que está pequenininho aí, mas você pode procurar isso na internet. Ela ainda preserva um tipo de escrita cuneiforme. Okay. Já em 1000 antes de Cristo, né, essas escritas já começavam a ser usadas. O texto alfabético ugarítico, né, que era estilo cuneiforme, mais simples que a forma acádica, né, da Acádia, ela era linear, né, e muitas descobertas que foram feitas na Síria e na Palestina acabam por mostrar que existia uma evolução da escrita, revelando assim os primeiros exemplares de uma escrita alfabética. Né? Por exemplo, isso vai se mostrar aí nessa foto, né, do grupo semítico do Noroeste, onde você pode ver uma foto, né, e uma reconstrução do texto de Serabit el-Kadim, no Sinai. Né? Isso foi descoberto na região do Sinai. Ilustrando uma escrita que a gente chama de proto-sináitica. Isso aí vai por volta de 1450 a.C., onde você pode perceber que existe uma mistura entre pictogramas e um alfabeto linear, certo? Então isso já aí é muito interessante, mostra uma evolução da escrita. Ok.
Na virada do milênio, o semítico do Noroeste ele foi dividido, né? O semítico do Noroeste oriental dividiu-se nos dialetos aramaicos e cananeus. Os aramaicos passaram por um período de desenvolvimento, indo de vários dialetos antigos, tais como o aiúdico, né? Chegando até um idioma oficial que ficou conhecido como o aramaico imperial. E no fim do milênio, entrando na era cristã, o aramaico desenvolveu-se ainda mais, tendo ramificações ocidentais e orientais. No oeste, os dialetos são representados pelo palmireno e o aramaico judaico-palestino. E no leste, os dialetos são o siríaco, tanto o jacobita quanto o nestoriano, o mandaico e o aramaico do Talmud babilônico. Né? Então podemos ver aqui nas fotos, né, uma estela funerária escrita em palmireno, que já é uma evolução, podemos dizer assim, da língua aramaica. Né? Temos aí o calendário de Géser, né, que está no Museu de Jerusalém, que representa um hebraico, uma língua hebraica bem antiga. Né? E temos a terceira carta de Lax, que está na Universidade de Oxford, que mostra o hebraico por volta do sexto século antes de Cristo. Ok? Muito bem. O cananeu, ele se acha principalmente na Síria e na Palestina. E o dialeto primitivo de maior destaque é o fenício, né, das línguas cananitas. Né, porque ele foi a grande influência por causa do comércio marítimo, né, e acabou se disseminando com o nome de púnico, né, as muitas colônias fenícias. O hebraico, e aí vem o nosso interesse, o hebraico é um dialeto cananeu, que até onde sabemos, começou a desenvolver-se independentemente, imediatamente após a virada do milênio. Ok? O hebraico bíblico é também conhecido como hebraico clássico. E ele deriva dos tempos da monarquia. E é preservada principalmente nos manuscritos posteriores dos escribas judeus. O hebraico extra-bíblico, que tem sido descoberto, nos ajuda também a ver o desenvolvimento da escrita hebraica. Não é? Então, por exemplo, na foto aqui que eu coloquei, essa foto do meio, do calendário de Géser, né, mostra uma inscrição hebraica, ela é até meio tosca, do século X a.C., né, por volta do ano 925. Esta inscrição é considerada uma tábua de escrever de um estudante, que alista os meses agrícolas do Cefelá. A carta que coloquei aí, a terceira carta de Laques, né, ela foi escrita durante a invasão de Nabucodonosor, né, no ano 587 a.C. E aí a gente já percebe, por exemplo, no desenho, que ela tem uma forma mais cursiva, representando uma caligrafia, né, que pode ter sido a própria caligrafia do profeta Jeremias. Essa terceira carta de Laques mostra como seria o hebraico durante a época do profeta Jeremias. Okay? O que é que vai acontecer? Depois do cativeiro babilônico, a escrita hebraica primitiva ela caiu em desuso. E o hebraico começou a ser escrito com letras quadráticas, que se acham nos livros impressos até hoje. Ok? E por fim, o grupo semítico sul-ocidental, né, que a gente colocou aí, representado pelos dialetos árabes antigos, tais como o sabeano e o mineano, e pelo árabe clássico, predominante no Oriente Médio, mediante a pregação, a propagação do islamismo, e também temos o etíope. Então aí na foto, nós colocamos aí no quadro 3 exemplos, né? Uma inscrição mineana do antigo oásis de Dedan, né? Na Arábia Saudita, que representa um dialeto árabe antigo.
temos o árabe clássico, né, nesse papiro, e temos um texto da Bíblia em etíope, que é desse grupo semítico ocidental. Dito isto, vamos observar o seguinte: como é que foi preservado o texto hebraico? A preservação do texto bíblico foi um processo longo. No exílio babilônico, os exemplares hebraicos da Escritura eram guardados e conservados nas regiões onde as populações judaicas eram grandes, ou seja, Babilônia, Egito e Palestina. Cada um destes teve um desenvolvimento, mas o tipo textual babilônico era o mais bem conservado. Após a volta do exílio e a fixação dos judeus novamente na Palestina, passaram a ser usadas várias versões da Bíblia, se a gente pode dizer como assim. Como o hebraico estava em declínio, sendo apenas uma língua litúrgica, ou seja, usada na sinagoga, nos rituais, e com a ascensão do cristianismo, surgiu a necessidade de uma versão padronizada. E aqui várias teorias se encontram. Entre elas, que o rabino Akiba, por volta do ano 50, ele teria nascido entre 50, por volta do ano 50 e morrido no ano 135, o rabino Akiba, perto do fim do século I depois de Cristo, trabalhou com vários escribas e, convencendo-se da superioridade do texto babilônico, o adotou como padrão. Entretanto, a história é bem mais complicada do que isso, né? No judaísmo, uma sucessão de pessoas ficou responsável por preservar e padronizar o texto bíblico. Então, eu fiz um quadrinho aí rapidinho para a gente poder entender como é que isso foi preservado e guardado. Então, nós temos os soferins, né, os soferim, os escribas, que foram estudiosos e guardiões do texto entre os séculos 5 e 3 antes de Cristo, ou seja, depois do exílio de Babilônia. Depois nós temos os zugot, os pares de estudiosos textuais, que foram designados para essa tarefa entre os séculos 2 e 1 a.C. Depois temos os tanaítas, também chamados de repetidores ou mestres, que estiveram em atividade até o ano 200 depois de Cristo. E foi nesse período, que é uma obra dos tanaítas, que nós podemos encontrar o Midrash, que é uma interpretação textual, o Tosefta, chamado também de adição, e o Talmud, instrução. O Talmud é dividido em duas partes, Mishnah, a repetição, e Gemara, o assunto aprendido. E o Talmud foi escrito de uma forma gradativa, entre os anos 100 e o ano 500 depois de Cristo. E por fim, temos os maçoretas. Os maçoretas, que desenvolveram o seu trabalho entre os anos 500 e 950 depois de Cristo. Foram eles os responsáveis por acrescentar a vocalização. O que é a vocalização? Os sistemas de pontos, traços, né, e os sinais gráficos que vão auxiliar a pronúncia do texto consonantal recebido dos soferins, com base na Massorá. Massorá significa tradição. Então eles tinham recebido uma tradição que vem desde a época dos soferins e eles foram responsáveis por organizar o texto hebraico. Ok? Os maçoretas eram escribas, eles codificaram e escreveram as críticas e comentários orais do texto hebraico. Havia duas escolas, ou centros de referência maçorética, cada uma bastante independente uma da outra, a babilônica e a palestinense. Os maçoretas mais famosos foram os estudiosos judeus que viveram perto de Tiberíades, na Galiléia. Moisés ben Asher, com seu filho Arão, e Moisés ben Naftali, no final do século IX e início do século X depois de Cristo. O texto de Moisés ben Asher é o texto padrão da Bíblia hebraica atual, conforme melhor representado nos dois códices que nós conhecemos, o Códice Leningrado, B19,
né, que é este códice aí que aparece na foto, e também temos o Códice de Alepo, né? O Códice de Alepo, que esses dois textos aí, né, que a gente pode dizer, seguem uma tradição de Ben Asher, né? O Códice de Leningrado foi copiado no Cairo Antigo por Samuel Ben Jacob, por volta do ano 1008, e a partir de um manuscrito que atualmente é perdido, um escrito que foi redigido por Abraão Ben Moisés Ben Asher, né? Arão Ben Moisés Ben Asher. E o Códice de Leningrado representa um dos mais antigos códices da Bíblia hebraica completa, ok? O mais impressionante de tudo isso é vermos a quantidade de manuscritos hebraicos do Antigo Testamento. A primeira coleção de manuscritos hebraicos foi feita por Benjamin Kennicott, por volta do século XVIII, né, 1776, 1780. E foi publicado em Oxford. E alistava 615 manuscritos do Antigo Testamento. Na década de 1890, na Geniza da Sinagoga de Cairo, Geniza, para quem não sabe, Geniza é um depósito onde os manuscritos são guardados ali num sótão, né, um sótão da sinagoga, são manuscritos onde há erros, pequenas falhas, tudo, e eles acabam guardando nesse lugar. Então, em 1890, foi encontrado na Geniza, nesse depósito da sinagoga de Cairo, cerca de 200 mil manuscritos e fragmentos. Mas o mais importante aconteceu em 1947, com as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos incluem o livro de Isaías, milhares de fragmentos, que juntos representam todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Com isso, os mais importantes manuscritos hebraicos que temos em mãos datam do período que vai do século III a.C. até o século XIV depois de Cristo. Ok? Um documento também muito importante para o estudo do Antigo Testamento, da língua hebraica, é o Pentateuco Samaritano. Então, os samaritanos se separaram dos judeus por volta do século V ou IV a.C., após um conflito religioso e cultural, e é possível que os samaritanos tenham levado consigo as escrituras tal como existiam e prepararam seu próprio texto revisado do Pentateuco. Na verdade, o Pentateuco samaritano não é uma versão no sentido estrito, e sim uma porção manuscrita do texto hebraico, contendo os 5 livros de Moisés, num estilo antigo de escrita hebraica. Nos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, foram encontrados fragmentos com o mesmo estilo de escrita, já que por volta do século II a.C., esse estilo foi reavivado por causa da revolta dos Macabeus. Então é possível que o Pentateuco samaritano seja do período Macabeu.